Se as coisas são novas, né, e a gente nunca viveu isso, não sabe o tamanho dessa crise, eu quero estar do lado de outras pessoas que eu quero perguntar para elas o que elas estão fazendo e como elas estão reagindo àquilo ali. Então foi assim que nasceu o Open Mind, né? O Open Mind Brasil nasceu com esse propósito de conectar executivos, pessoas com perfis semelhantes, com dores semelhantes, que estavam vivendo um momento ali semelhante, reconectar, porque estávamos vivendo um isolamento social, para que essas pessoas pudessem compartilhar oportunidades diante de um mundo que estava vivendo escassez, né? E também compartilhar estratégias para enfrentar a maior crise da história recente da humanidade. Então, quando eu fiz essa proposta para as pessoas, muitas pessoas até me perguntam nos dias de hoje, né? Pô, Lúcio, como que você conseguiu reunir 700 diretores e presidentes de empresas para fazer parte dessa rede social que você criou, né? Então, a resposta está nessa origem, num propósito, num momento, né, num perfil, nessa curadoria e nesse trabalho que foi feito. Então, nasceu o Open Mind, de forma voluntariosa, não era uma empresa, era um projeto que eu estava tocando ali por uma necessidade pessoal minha, uma dor minha, que eu reuni pessoas semelhantes, com dores semelhantes e com uma proposta de se ajudarem, né? Mas aí você vai se lembrar que em 2020, quando foi agosto de 2020, o mercado voltou se reabriu, né? Voltou às atividades presenciais. E eu precisei voltar a atenção para o meu ganha-pão, para essa empresa aonde eu estava. E aí, a única solução era o seguinte, precisava acabar aquele projeto. Agora eu não tenho como me dedicar mais a isso aqui. E assim aconteceu. O Open Mind encerrou em agosto de 2020. Mas eu comecei a ser procurado por vários desses executivos, já eram 500 executivos nessa época, né? Falou, Lúcio, não pode acabar. Tem muitas pessoas, nós estamos aqui reunidos e está ajudando muita gente. Tem pessoas se recolocando aqui na rede, pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia. Nós estamos aqui compartilhando estratégias que estão ajudando na tomada de decisão de empresas grandes. E essas empresas estão mantendo emprego, né? Você vai se lembrar que as empresas estavam tomando decisão de demitir sem saber qual era o tamanho da crise, de colocar as pessoas de home office, mas sem saber como que elas iam trabalhar de home office. Então a gente estava fazendo ali também um trabalho social de manter empregos, de trazer informação para que as pessoas pudessem tomar a decisão nas suas organizações. Então, diante desse pedido, né, e abrir meus olhos mesmo para o quão importante estava sendo o Open Mind naquele momento, o mundo precisava de projetos nesse sentido, de conectar pessoas, de gerar oportunidades. Eu decidi organizar o Open Mind, mas já num viés profissional. Falei, pessoal, eu sou executivo de mercado, então eu preciso dedicar atenção ao meu negócio e eu não consigo tocar esse negócio sozinho. Então eu preciso de uma estrutura profissional para a gente, já que está sendo importante, a gente fazer isso com a qualidade que merecem essas pessoas. Foi assim que fiz essa proposta para os membros do Open Mind, aqueles que eram engajados com a rede, eles toparam, eles aceitaram, contratei uma estrutura profissional, isso em agosto de 2023, e nascia do voluntarioso, nasceu a empresa Open Mind, uma empresa de networking, que ao longo desses 3 anos cresceu, hoje somos 700 membros, hoje eu trabalho exclusivamente à frente do Open Mind como CEO, tenho um time fantástico que trabalha comigo, de gerentes de relacionamento, uma equipe de comunicação, área administrativa, né? Como eu falei, a minha esposa também, Patrícia, me ajuda a conduzir essa empresa, e hoje eu estou aqui, né, sendo entrevistado no seu programa de podcast para falar sobre relacionamentos, né? E eu acho que eu fiquei muito feliz e acho que isso é fruto do que a gente vem plantando aí ao longo desses anos. E acho que um ponto legal de relacionamento é a troca de interesses. E eu acho que a grande sacada ou até dificuldade de alguns é que você, para manter um relacionamento, você tem que ser interessante e não interesseiro. Boa. Né? O que é o erro assim, mais comum, às vezes, quem quer buscar networking comete?
Eu acho que isso vem da cultura. A cultura do networking no Brasil, ela é algo ainda muito recente. Países como os Estados Unidos e países da Europa já são mais maduros em relação a isso, né? E vou te dar um exemplo muito claro, né? O brasileiro, ele não tem o hábito, ele não tem a cultura de investir em relacionamento. Só que, ao mesmo tempo, se eu te perguntar aqui as suas passagens também profissionais ou como empreendedor, e a gente aprofundar, a gente vai achar ali que a maioria delas, das suas grandes oportunidades, vieram através do relacionamento. E isso sem... Eu estou falando você mais de maneira figurativa, porque eu não sei se você exercita isso dessa maneira, mas sem estruturar o relacionamento, as maiores oportunidades da sua vida vieram através do relacionamento. Imagine se você trabalhasse isso com uma visão estruturada profissional. Mas o brasileiro, ele ainda está enxergando isso, né? Está à frente de alguns países aqui da América Latina, mas em relação aos Estados Unidos, que há séculos existem organizações como o Rotary Club, né, que você vai em qualquer cidade do interior, você vê a engrenagem do Rotary na cidade, e é um grupo de networking para gerar, para as pessoas se ajudarem e ajudarem outras pessoas. Então, no Brasil, ele tem aquele conceito ainda antigo e atrasado de que networking é para arrumar emprego ou para vender coisas, né? Arrumar emprego ou vender coisas. Então, as pessoas tendem, muitas vezes, a procurar fazer network quando ela está precisando arrumar emprego ou quando ela está precisando vender coisa. Então, ela deixa de ser... Ela perde a oportunidade dela ser interessante e ela passa a ocupar uma postura de interesseiro. Ou seja, eu só procuro fazer relacionamento quando eu preciso. E não é assim. Não é assim. Seria a mesma coisa, Bergamaschi, de falar para você uma outra coisa importante da sua vida, que é a saúde, de falar, Bergamaschi, só faça ginástica quando você estiver doente. Aí não adianta nada, entendeu? Porque talvez você nem vai poder fazer a ginástica. Mas se você tivesse feito antes, talvez você teria evitado aquela dificuldade.